Boa tarde, eu sou a aluna Maria Fernanda, estudo no Sesc Pantanal, sou da turma do 8º ano A, da professora Sandra, e irei falar sobre o meu trabalho de português. Vamos falar um pouquinho sobre relato de viagem, biografia, relato e a semelhança entre eles. O que é um relato de viagem? O relato de viagem é anotações pessoais sobre uma viagem, o que foi vistos, coisas que aconteceram, escritas em um diário ou em um blog, ou até mesmo em um livro. Exemplo de um relato de viagem é tipo: viajei para uma cidade de Natal, visitei lugares lindos, como as praias, e subi nas dunas de Jipe. Esse foi um relato de viagem. E pode ser longo, mas pode ser curto, depende. Agora a gente vai falar o que é um relato. O relato, ele tem a ação ou efeito de relatar alguma coisa. Tem a narração, a descrição, a explanação, a explicação feita oralmente sobre uma situação ou acontecimento relatado de experiência. Bom, agora a gente vai falar sobre a biografia. O que é uma biografia? Biografia, ela é uma história escrita de vida de uma determinada pessoa. A palavra, ela tem uma origem etimológica, nos termos gregos bios, que significa vida, e graipin, que eu não sei falar, mas enfim, que significa escrever. Biografia é a descrição dos fatos particulares da vida de uma pessoa, podendo conter as fotos, testemunha ou acontecimentos. É um documento que consta a trajetória de vida de uma pessoa, com dados precisos, incluindo nome, locais e data dos principais acontecimentos. A diferença entre o relato de memória de viagem e da biografia. A diferença entre o relato de memória e a biografia está no fato de que a biografia ela é um gênero literário na qual conta-se as histórias de vida de um indivíduo e de toda a sua trajetória, seja até o momento atual ou até a morte dele. Então é totalmente verídico, uma realmente verdade, enfim. O relato é uma modalidade textual em que um indivíduo irá relatar uma série de acontecimentos, seja sobre sua vida, suas experiências ou o que ele vivenciou em determinado evento. Memória é um tipo textual que conta as lembranças de um indivíduo. Então a memória ela vai contar a lembrança daquele indivíduo, daquela pessoa. Relato de viagem. O relato de viagem ele não é nada mais nada menos que ela é uma história contada por meio de uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Conta-se um ou mais episódios significativos, ele descreve-se os lugares e situações vividas e fornece-se as indicações precisas de um tempo e lugar. Ou seja, ele relata uma história toda, com muitos detalhes e significativos, né? Episódios que significam muito. Então, esse é um relato de viagem.